Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de inverno de educação ambiental. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Beleza, muito bom. Bem-vindos novamente, né? Então, nós teremos uma semana aí recheada de assuntos interessantes da nossa educação ambiental, um tema tão desafiador nos dias atuais, não é mesmo? E hoje, antes de iniciar, né, de apresentar o nosso tema, o que, que a gente vai discutir hoje, eu estava vendo aqui a lista de inscritos, né, vendo os nomes aí, alguns colocaram os cursos, né, que fazem, ou a formação, né, e foi muito bacana, porque vi alguns ex-alunos, né, alguns profissionais que estudaram na Unifenas e já estão trabalhando. Eu não sei se estão aqui já presentes aqui na sala de aula, né? Mas olhando aqui, passando a nossa lista de inscritos, eu vi que nós temos biomédicos, né? Nós temos pedagogos, biomédicos, fiquei muito feliz porque eu vi da biomedicina Alfenas e também Varginha. Tem alguém de Varginha aí? Já chegou? Nós temos alunos da pedagogia, da Unifenas, vi inscritos também alunos da Unifal, muito bacana isso. A educação ambiental ela é para todos os cursos, de forma interdisciplinar. Temos também professores inscritos, né? Alunos de pós-graduação inscritos, alunos da agronomia, do direito, né? Então, muito bacana, fiquei muito feliz. É o primeiro curso nosso de inverno de educação ambiental, e junto com o curso de educação ambiental, a Pró-Reitoria de Extensão também desenvolveu aí diversos cursos. Aí a Camila de Varginha, né? Que bom, Camila. Acho que, se não me engano, a Laira também, parece que de Varginha. Muito bom, muito bom. Fiquei muito feliz, né? E eu acho que eu estou perguntando por cursos, né? Campo Belo, olha só, Maíse, que legal, muito bem-vinda. E eu estou perguntando por curso, por formação, eu acho que isso até para direcionar as nossas palestrantes de hoje, né? Então, hoje vamos abrir aí com alunas dos cursos nossos de pós-graduação. Então, nós teremos duas palestras. A primeira palestra falando sobre educação ambiental e o profissional do futuro. Isso vem de encontro até com essa diversidade, essa ecleticidade aí que a gente tem nas formações, né, dos diversos cursos participando. Então, essa palestra, né, será ministrada por duas alunas do nosso curso de mestrado em ciência animal, a Elaine e a Elisa. Ambas são biólogas, tá? E formadas pelo Instituto de Muzambinho. E atualmente fazem mestrado aqui no Ciência Animal. E quero agradecer, tá, Elaine, Elisa. A gente sabe que vocês estão com bastante atividades, o cronograma da pós-graduação ficou um pouco diferente da graduação, então ainda estão com aulas, estão com avaliações, né, Elisa? E mesmo assim tiraram um tempinho para vir falar aqui com a gente. Já agradeço muito, muito, muito a participação de vocês. E teremos também a apresentação da Ana Beatriz, com a palestra intitulada Sustentabilidade muito além do meio ambiente. Ana Beatriz já tem nos auxiliado em diversas palestras, né, Ana Beatriz? A Ana Beatriz é formada em engenharia florestal, fez mestrado no programa Ciência Animal e hoje é doutoranda no agricultura sustentável. Então, o agradecimento também, né, para a Ana Beatriz, também com várias atividades, e mesmo assim encontrou um tempinho para vir falar com a gente. Todas a gente sabe do carinho, do quanto gostam, né, do meio ambiente, dessas questões ambientais, então sejam muito bem-vindas, o nosso agradecimento. E nós vamos começar com Elaine e Elisa, falando sobre educação ambiental e o profissional do futuro.
quando a gente fala de educação ambiental, realmente é um desafio, né, pessoal? E eu sempre falo nas minhas aulas, quem teve aula comigo, eu falo, educação ambiental está na mão de todo mundo. Não é só do agrônomo, não é só do biólogo, todo profissional, né, tem que ter noções de educação ambiental, consciência ambiental, porque sustentabilidade é a palavra atual. Então, vamos então com a Elaine. Estão prontas? Elaine, Elisa? Tudo certo? Estamos sim, professora. Então, eu vou fechar aqui a minha apresentação, tá? O pessoal, eu quero deixar vocês bastante à vontade para participarem pelo chat, mesmo durante a apresentação. Surgiu alguma dúvida? Eu vou ficar aqui como moderadora, tá? Mas estou atenta ao que vocês digitarem, participarem, qualquer dúvida, para depois, no final da apresentação, a gente vai ter um momento aí para tirar dúvidas, para sugestões e assim por diante, certo? Eu vou passar a fala, então, para a Elaine e Elisa. Fiquem à vontade. Vou fechar aqui a minha câmera. Precisa ligar a câmera, Ligiane? Poderia. Eu acho que poderia. Até para os nossos participantes conhecerem vocês. Eu só não sei se a imagem da minha câmera vai ajudar muito, porque ela é bem ruim. Acho que tá pegando eu. Tá bom. É que essas webcam têm uma resolução muito ruim. Então, vou começar aqui. Boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui participando, né, do nosso curso de inverno, voltado para a educação ambiental. Eu sou a Elaine, eu sou graduada em Ciências Biológicas pelo Instituto de Muzambinho. Eu vou apresentar essa palestra juntamente com a Elisa, que também é bióloga, graduada lá pelo IEF de Minas também, e ambas fazemos mestrado em Ciência Animal aqui na Unifenas. Eu queria agradecer a oportunidade também, né, de estar aqui falando. Educação ambiental e sustentabilidade é um tema bem atual e, atualmente, nessa pandemia, está bem mais difícil de, como se diz, de trabalhar esse assunto. Quando a gente foi preparar a palestra, eu e a Elaine entrou num ponto que, como a gente ia abordar de uma maneira didática, que fosse fácil de ser assimilado e fosse uma coisa, porque a educação ambiental é gostoso de ser trabalhado, discutido, mas essa barreira da tecnologia, ela dificulta um pouco quando a gente vai falar ambiental, a gente, como se diz, até mesmo alguma dinâmica, alguma coisa mais interativa. E com a apresentação, a gente pode perceber também que essa atualidade tão assim virtual. E a gente tentou trazer de uma maneira mais didática. E eu queria pedir para todo mundo, se tiver dúvida, alguma coisa, ir falando no chat que a gente vai estar acompanhando, para ir já discutindo. E a todo momento, a nossa apresentação, a gente vai ser envolvido em perguntas. E a gente queria muito a participação de todo mundo para ser uma coisa bem dinâmica e bem legal, interativa. Bom, e o nosso tema abrangente, né, dessa palestra vai girar em torno da educação ambiental e o profissional do futuro. A gente vai tratar como a educação ambiental ela vai influenciar, né, na nossa carreira profissional, que a gente está aqui falando com alunos de graduação, e tem um pessoal aqui da pós também, né, que eu vi, tem a Tayla, que eu estou vendo aqui, que é da pós também, e a gente vai falar um pouquinho sobre como entrou essa questão de ter educação ambiental dentro dos cursos de graduação, porque se trabalha muito educação ambiental com criança, né? É muito corriqueiro a gente ir nas escolas trabalhar com as crianças, porque as crianças são a base, mas a gente também precisa reforçar isso no ensino superior, então a gente vai dar uma abrangida nesse aspecto.
Primeiro de tudo, a gente precisa entender um pouco o que é educação ambiental, porque a gente fala muito educação ambiental, mas o que é? Quais são os conceitos? O conceito de educação ambiental, ele surgiu no Programa Nacional de Educação Ambiental, né, que surgiu com a Lei 9.795, em 1999, então ela já é uma lei bem antiga, né, já tem aí seus 20 anos, 21 anos, e a educação ambiental, ela vai corresponder ao processo por meio de qual o indivíduo e a coletividade, ela vai construir valor social, conhecimentos, habilidades e atitudes e competências voltadas à conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial e sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, a educação ambiental vai estar muito ligada à sustentabilidade. Outro trecho que diz sobre o que é sustentabilidade também veio pela União Internacional de Conservação da Natureza, que diz que a educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificação de conceitos, voltado para o desenvolvimento de habilidades e atitudes necessárias à compreensão e apreciação das interrelações entre o homem, sua cultura e o entorno biofísico. Então, a educação ambiental ela vai girar em torno disso, sobre o conhecimento de como preservar e usar da natureza de uma forma consciente. Desse modo, é de extrema necessidade que a educação ambiental chegue nas escolas e nas universidades, como eu disse, tanto nas escolas de educação básica e como nas universidades de ensino superior, que vai quebrar o paradigma na busca de uma nova conscientização ambiental, desde a educação básica até a formação desse profissional, tanto em ensino técnico quanto no ensino superior. E como que a educação ambiental ela foi introduzida no ensino superior? Tem o Programa Nacional de Educação Ambiental, né, que ela recomenda que para a formação universitária, tanto universitária como técnica também, de uma forma abrangente, o tema meio ambiente ele seja abordado de uma forma transversal ao ensino, tanto na pesquisa como na extensão. Então, é assim que a educação ambiental ela vai ser apresentada no ensino superior. Vão ser matérias, vai ter o currículo de cada curso, né? Vai ter o programa pedagógico, e dentro dele vai ser ofertada as disciplinas da área ambiental, assim como a criação pelos alunos de projeto. A gente vai estar mais para frente te mostrando os projetos que são desenvolvidos dentro aqui da Unifenas, né, do nosso campus, que são voltados à área ambiental, assim como as ligas, os grupos de estudos que a gente tem, que são né, a recomendação, que é voltado à pesquisa e à extensão, dentro de educação ambiental. Então, a Lei 9.795 de 99, né, ela instituiu o Programa Nacional de Educação Ambiental, que vai ditar essas normas políticas, né, de propagação da política de preservação ambiental direcionada a instituições de ensino e a sociedade em geral. Então, ela que vai ditar as regras de como a universidade vai estar ofertando essas disciplinas, né, que é obrigatório as universidades terem projetos voltados à educação ambiental, e cada curso vai trabalhar de uma maneira diferente, voltando à formação do seu profissional. A agronomia vai trabalhar de uma maneira que, no final, o agrônomo ele seja capaz de desenvolver atividades pensando no meio ambiente. A biomedicina também, né, o curso de biomedicina aqui da faculdade tem, se eu não me engano, a Liga de Análises Ambientais. Então, com isso, a gente consegue colocar a educação ambiental dentro dos cursos, e o que vai ocasionar, no final, um profissional que ele é capaz de ter esse desenvolvimento sustentável através do conhecimento de educação ambiental. Então, pela lei, tanto as escolas públicas como as particulares, seja as faculdades tanto pública e particular, tanto no nível básico e superior de ensino, elas devem desenvolver, no âmbito de seus currículos, né,
a educação ambiental, observando os seus princípios e objetivos. Então, como eu disse, ela vai trabalhar dentro do curso aquilo que o profissional vai desenvolver no futuro, tentando moldar de uma melhor maneira possível o profissional realmente do futuro voltado ao meio ambiente. Então, todas as instituições de ensino superior, elas vão implementar, né, um projeto político-pedagógico, que a gente pode encontrar aí no site das faculdades, a gente vai estar vendo. E aí, dentro do projeto político-pedagógico, qual que é a base? Ele deve impulsionar o surgimento do indivíduo para raciocinar e agir diante da proposta da educação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Então, volta naquilo que eu falei. Então, sempre vai tentar moldar um profissional que seja capaz de atuar de uma maneira mais consciente. E a gente sabe que sem educação ambiental não tem sustentabilidade. A educação ambiental vai ser sempre a base para a gente ter um desenvolvimento sustentável em qualquer profissão, em qualquer ramo que a gente for falar, a gente precisa, pelo bem da humanidade, né, ter sustentabilidade, mas não ocorrer um projeto de educação ambiental bem estruturado na formação do profissional, fica difícil de ter sustentabilidade. Bom, eu vou falar um pouquinho agora da educação ambiental e profissional do futuro. Meu áudio está cortando, Elaine, ainda? Não. Tá melhor? Então tá bom, obrigada. Pensando nessa educação ambiental e profissional do futuro, eu faço um questionamento, já que a gente tem uma variedade de cursos aqui. A gente até tentou ter acesso a quais cursos que iam participar, quais formações, né, para direcionar um pouco a apresentação, mas a gente não conseguiu pedir colocar qual curso que é, por gentileza, no chat, que eu vou estar olhando. E eu faço a pergunta para vocês: o que minha profissão pode impactar se eu não for um profissional que pensa no futuro? Eu como bióloga, outra pessoa como agrônomo, biomédico, o que a minha profissão pode impactar se eu não for um profissional que visa o futuro, que visa buscar a tecnologia, ou até mesmo agir dentro das normas, né? E pensando em normas, a gente vai falar um pouco sobre ética. A ética, todo ser humano, em tudo que ele vai agir, ele precisa ter ética. E a ética, ela engloba respeito, igualdade, valores e direitos. Tanto em todos os âmbitos da vida, eu preciso ter ética. Em que eu vou agir. E, principalmente, ética profissional, que é um assunto que a gente vai tratar aqui, que é muito importante, bem atrelado com o meio ambiente. Eu disse, a todos os âmbitos da profissão, que a ética profissional é um conjunto de normas de conduta que deverão ser postas em prática no exercício de qualquer profissão. Pensando nisso, vou falar um pouquinho sobre a ambiental. Ela é criada ela tem uma origem filosófica. A ética ambiental é um conjunto de teorias e indicações práticas que visa a melhoria do ambiente e estabelecer relações entre o meio e os seres humanos, a maneira de como os seres humanos lidam com esse meio. E a ética ambiental, hoje, ela é bem discutida, tanto, como a Elaine disse, é importante de ser discutida nos cursos de graduação, de pós-graduação e
a gente vê muito, porque ambas somos licenciadas, e desde a graduação a gente vê a importância de trabalhar e de ter práticas desde as crianças até os adultos. É muito importante trabalhar essa ética, a educação ambiental de uma maneira geral. A ética ambiental é claramente de grande importância para os dias atuais. O aumento da conscientização em relação ao meio ambiente deixa cada vez mais claro os impactos causados pela ação humana na natureza e evidencia o quanto os resultados podem ser desastrosos na ausência de um senso ético adequado. Aqui eu trago para vocês um caso bem conhecido, que eu acho que gerou impacto no mundo inteiro, e é uma questão de falta de ética ambiental, falta de ética profissional, englobado tudo em um grande problema que foi gerado na tragédia de Brumadinho. E aí, de quem é a culpa? Só grandes desastres que a gente pode estar elencando, problemas de falta de ética, mas eu, na minha profissão, cada um na sua profissão, pequenos falta de cumprimento dessas normas, como eu já disse, dessas normas profissionais, o que pode impactar? O que eu posso impactar? O que age dentro das normas e me preocupar verdadeiramente com a sustentabilidade e a educação ambiental. Pensando nesse profissional do futuro e o que a gente pode fazer pensando nisso, eu fui procurar um pouco sobre os conselhos de educação ambiental. Aqui eu trouxe 2 exemplos de conselhos regionais de 2 cursos diferentes. O Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais e o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E nesses conselhos eu fui analisar o que eles tinham para ofertar, ou que eles estivessem falando, ou apontando de educação ambiental, sustentabilidade, ou alguma coisa que envolvesse e poderia deixar claro para quem busca essa informação, tanto os profissionais da área, que já são formados, quanto os estudantes mesmo. O que o meu conselho tem a ofertar? O primeiro aqui que eu entrei foi o do Conselho de Odontologia, e ele, lá nas abas lá do site, ele mostra o novo Código de Ética de Odontologia e o Manual da Anvisa. Os dois estão bem atrelados porque, primeiramente, o código são as normas, como eu disse, que cada responsável da área tem que cumprir, e o Manual da Anvisa e norma profissional tem que cumprir. E dentro desse manual, pode trabalhar a importância da educação ambiental, que lá eles apontam um material de apoio, né, e fala sobre resíduos biológicos, resíduos químicos, resíduos cortantes, resíduos comuns, e o que mais me chamou a atenção foi essa parte que eu grifei aí, que fala sobre os resíduos. Não só o profissional da odontologia, mas também o profissional da biomedicina,
profissionais que trabalham em laboratórios em geral vão trabalhar com esses resíduos gerados. E nessa parte, nesse resíduo gerado, que a gente veio enfocar um pouco. Porque tem todo o código de ética, o manual da Anvisa, e a gente sabe que essas normas não são. Por isso que a gente traz Elaine, tá cortando meu áudio? Sim, Elisa, tá cortando bastante. Nossa, minha internet tá bem ruim hoje. Eu coloquei até o cabo de acesso direto no computador para melhorar. Vou tentar continuar, qualquer coisa vocês mandam no chat para mim. O que o profissional deve ter desses resíduos para ele agir de acordo com a ética profissional dele e trabalhar de maneira correta, né? Aqui eu vou mostrar, eu entrei no site do CREA, e eu achei muito interessante, porque ele também aborda o conselho de ética, as normas, tudo, só que por ele ser um conselho mais voltado para a engenharia e ter voltado, na verdade, para a economia, ele tem direcionamentos para a sustentabilidade. Ele mostra, as cartilhas e ele traz falando a sustentabilidade, engenharia e sustentabilidade das cidades. É muito interessante porque ele aborda cada enfoque. Essas são as cartilhas. E esse material ele foi produzido baseado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ODS, pactuados pelos 193 países, membros da 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que foi realizado em 2015, na cidade do Rio de Janeiro. Que essa Assembleia e esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável foram o pacto, né, dos 193 países a fim de melhorar o desenvolvimento de cada um deles e melhorar a sustentabilidade, né, para desenvolver e juntamente aplicar a sustentabilidade junto com eles, com esse desenvolvimento. Não só desenvolver tecnologia, mas buscar tecnologia que possa melhorar a sustentabilidade. A agenda é compromisso de 192 países para efetivar os direitos humanos e promover o desenvolvimento sustentável pelos próximos 15 anos. Está à frente desde 2000 do Plano de Ação dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODMs. As metas e indicadores de direitos humanos e desenvolvimento são conhecidos como INTIC. Em 2015, a Agenda 2030 incorporou os ODMs e acrescentou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e 169 metas direcionados a melhorar a vida das pessoas agora e no futuro.
Os 17 objetivos mesclam, de forma equilibrada, as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, social e ambiental. Exemplos são a erradicação da pobreza, a igualdade de gênero, a educação de qualidade, a paz e a justiça, e também a busca por instituições eficazes. Formam uma lista de tarefas em governos, sociedade civil, setor privado, cidadãos e cidadãs, na jornada coletiva para um 2030 sustentável. No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça criou um comitê para integrar as metas da Agenda 2030 às metas do Poder Judiciário. Interligam principalmente aquelas referentes ao ODS 16: paz, justiça e instituições eficazes. E dentro dessas cartilhas abordadas pelo CREA, eles apontam uma coisa que eu achei, eles casos de o que pesquisas, projetos que deram certo em cidades, em empresas que mostram a favor da sustentabilidade. Por quê? Porque a gente traz a importância do profissional do futuro, porque engloba o social, o econômico, o ambiental. Pensar em meio ambiente não é só pensar no meio ambiente em si, no ambiente natural, é equilibrar esses três, porque não existe, como mostra os 17 objetivos da ODS, não existe meio ambiente equilibrado se a gente tiver fome, se a gente tiver uma economia desequilibrada. Então, a importância de novas pesquisas, de projetos que buscam a melhoria nesses 3 pontos é muito favorável para o desenvolvimento de um todo. E aqui eu trago esses casos de sucesso que eu citei acima. Que lá, em Belo Horizonte, eles têm legislações sobre a água da chuva, que é um incentivo para o pessoal, empresas privadas e empresas públicas, para incentivar o consumo e a utilização de águas, de águas da chuva, e essa é previsto pela Lei 10.857 de 2015 e a Lei 10.840, que dispõe o reuso de água em edificações públicas. Tem o selo verde, que é um selo que foi criado para fiscalizar obras mesmo de engenharia, que fiscaliza a madeira, todos os materiais que são utilizados, e ele incentiva a prática e adoção de métodos sustentáveis para uma melhoria contínua da qualidade das residências da comunidade no entorno das obras. Não só fiscalizar a obra, mas se ela está impactando ao seu redor. Esse também em Belo Horizonte, que é o projeto trocou todos dos semáforos e das iluminações públicas da cidade desde 2011. E esse projeto ele foi muito bem para a prefeitura, tanto em iluminação quanto a usina
a empresa Biostratos, ela criou a sua própria usina de energia solar, onde ela foi certificada em gestão ambiental como uma empresa de grande importância e uma das maiores do Brasil, que ela conseguiu transformar toda a sua energia gasta vinda da CEMIG, e ela transformou a sua energia utilizada pela sua própria energia solar. Aqui também eu vim mostrar esse site, que ele também foi abordado dentro das cartilhas do CREA, que é um programa de cidades sustentáveis, onde várias cidades, inclusive cidades mineiras, como Betim e outras, que estão associadas a esse programa, que esse programa ele também trabalha os objetivos da ODS, e esse programa de cidades sustentáveis, ele oferece ajuda nas metodologias para implantar a sustentabilidade nas cidades. E ele também fiscaliza como as cidades estão trabalhando diante disso. Eu vou dar continuidade aqui. Como a Elisa falou, ela mostrou diversos projetos de sucesso. Mas para todos esses projetos eles terem sucesso, foi necessário profissionais que são capacitados a desenvolver tais ações, que aprenderam em suas graduações, né? Um engenheiro civil, ele aprendeu a projetar aí um prédio, mas ele também sabe o impacto que essa construção vai ter no meio ambiente, então é tudo calculado para no final o projeto ser bem executado. Mas voltando ao ensino superior, qual que vai ser a aplicação dessas normas do Programa Nacional de Educação Ambiental e sua importância para transformar né, a ação humana, a ação desse profissional em prol do desenvolvimento sustentável? É a pergunta que se faz. Como que tudo que a gente aprendeu durante a graduação, a gente vai transformar esse conhecimento em uma ação realmente útil? E a nossa faculdade, ela tem diversos projetos voltados à educação ambiental, ela tem um engajamento intenso, né, em projetos de educação ambiental. Eu vou falar um pouquinho agora dos projetos que a gente tem dentro da nossa universidade, voltados a isso, que é a nossa base para formar um profissional do futuro, um profissional consciente, que a gente começa a ter essas noções dentro da faculdade, de aprender a utilizar, né, todo esse conhecimento posteriormente. Então, a gente, em extensão universitária e a responsabilidade ambiental, a gente tem o núcleo de educação ambiental, né? Eu faço parte do núcleo de educação ambiental, assim que eu acho que tem bastante pessoas que estão aqui agora, que fazem parte do nosso núcleo. O núcleo ele é composto por alunos de diversos cursos da universidade, né? Tem um pessoal aí, eu sou da pós, mas tem um pessoal da agronomia, tem um pessoal da biomedicina, tem um pessoal da enfermagem. Então, cada um faz sua parte e tira daqui de dentro conhecimentos para estar usando futuramente. Em educação ambiental, a faculdade e os alunos, né, desenvolvem diversas atividades dentro da educação ambiental, seja palestras nas escolas, a gente tem o núcleo de estudo, faz palestras voltadas às escolas municipais de educação ambiental também, como o núcleo de estudo está envolvido aqui no curso de inverno, né, com essas palestras de educação ambiental. Esse tipo de palestra também ocorre nas escolas públicas, que aqui eu trouxe alguns folhetos para estar mostrando quantos cursos de educação ambiental que a faculdade fornece aos alunos de rede pública.
Pode passar, Elis. Os alunos da agronomia também. A agronomia faz diversos eventos voltados ao meio ambiente, porque a gente sabe da importância da relação entre produção agrícola e meio ambiente. A gente sabe que chegou a um ponto que a gente tem que ter uma produção agrícola sustentável para conseguir manter aí um equilíbrio, né? Porque é necessário. Então, a agronomia tem a Unifenas Rural e projetos voltados ao meio ambiente. Diversos eventos já foram feitos dentro da faculdade nessa linha de pensamento. A gente também tem as ligas e os núcleos de estudo, né, que fazem diversos eventos, né, tem a liga de toxicologia, a liga de análises ambientais que fazem aí, a gente tem alguns simpósios que foram feitos de cafeicultura sustentável, que está ali trazendo métodos para o aluno ou para o próprio produtor, futuramente, né, um próprio agrônomo, como está produzindo aqui café de maneira sustentável. Isso ele está aprendendo na faculdade, mas está impactando no profissional que ele vai ser no futuro, porque ele está tendo esse conhecimento. E a mesma coisa para outras ligas. A gente tem aí simpósios das ligas ambientais, né, de análises ambientais. São vários simpósios que já ocorreram, e eles também é a mesma base que eu já disse, né? A gente vai estar aí apresentando trabalhos, tendo palestras, adquirindo conhecimentos que vai estar moldando o nosso ser profissional no futuro, tendo informações novas. Outros eventos também, né? A faculdade fornece aí diversas mesas redondas, feira de ciências e sustentabilidade, sempre ocorrem aqui na faculdade, tudo para estar tanto disseminando o nosso conhecimento, né, que são diversos trabalhos que são desenvolvidos dentro da universidade com a comunidade, está disseminando esse conhecimento para mais pessoas, tanto quanto a gente está aprendendo algo novo. A gente tem dentro da faculdade uma série de projetos, né, ambientais. Eu peguei isso, está tudo no site da própria Unifenas, né, são projetos. Cada um desses é um trabalho que foi voltado para a área ambiental, que foi publicado ou em uma jornada ou em um simpósio. Então, a gente pega aqui diversos, cidadania ambiental, o caminho para a sustentabilidade. É um trabalho que foi feito falando sobre isso. Então, mostra aqui o desenvolvimento da educação ambiental para a sociedade, a relação entre a universidade e a sociedade. A gente tem mais trabalhos, né? A lista de trabalhos dentro da área de educação ambiental, ela é imensa. A gente tem aqui vários trabalhos que foram publicados, que foram desenvolvidos, né? Que moldam o profissional. Agora eu vou falar bem breve para a gente encerrar a nossa participação, falar sobre pesquisa e educação, falar um pouco dos nossos programas na verdade, 2 programas de pós-graduação, que é o mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária, que ele tem o objetivo de elaborar e executar projetos de produção, criação de novas formas de serviços, por meio do aperfeiçoamento de novos sistemas de produção, com suas várias abordagens: produção, nutrição, reprodução, sanidade e sustentabilidade. Mais uma vez mostrando que a abordagem da faculdade com a preocupação com a sustentabilidade. E, como a Elaine já disse, as pesquisas que são geradas, que são feitas dentro da faculdade, várias delas têm um enfoque ambiental e a preocupação com a sustentabilidade. E, como eu disse, a sustentabilidade não é só em si, a economia e o social também. Então, essas pesquisas que são feitas são a fim de melhorar a
o infrasustentabilidade. E foram desenvolvidos também projetos como biofertilizantes de dejetos de suidade de solo e sempre está buscando melhorar e reduzir o máximo de impacto causado pela nossa vivência aqui. Atributos, outro projeto, outra pesquisa, né, desse mestrado, do solo em função de adubação com compostos de lixo urbano na cultura de milho. Agora, falando um pouquinho do mestrado e doutorado em ciência animal, ele tem o objetivo de formar recursos no âmbito do ensino, pesquisa e extensão, que sejam qualificados e aptos a identificar e solucionar demandas, em especial aquelas voltadas para a produção animal sustentável. Mais uma vez, a fim de bem-estar animal, a agregabilidade de uma forma benéfica para o desenvolvimento. Esse foi um trabalho de 2013, dessa aluna, resíduo de ovo na utilização de alimentação de suínos. E a Tayla, que está aqui com a gente, de decomposição da matéria orgânica e simbiose entre rizobios de amendoim e forrageiro. A gente mostrou um pouco do que está sendo trabalhado, do que está sendo abordado nas questões ambientais e todas as pesquisas, sejam elas das ligas, de pós-graduação, de iniciação científica, elas moldam o profissional e o profissional que a gente vai ser no futuro. Porque são buscas de vida. E a gente agradece a atenção de todos. Elaine, você tem mais alguma coisa para falar? Não, acho que você já falou tudo. Só deu uma cortadinha no que você disse no final, que eu não sei se todo mundo conseguiu entender. Mas você pode repetir? É que eu não escutei, porque travou. Acho que está um pouco ruim, eu não sei por que todas as pesquisas, os projetos, iniciação científica, tudo que a gente faz na faculdade vai moldar a gente para ser aquele profissional. E a Unifemas é uma universidade que preocupa com a sustentabilidade e preocupa com esse moldar o profissional para o futuro, né? E cabe a nós também, cada um se preocupar, que profissional que eu quero ser no futuro, que profissional que eu já estou sendo. É isso. Eu queria agradecer a participação de todos e pedir perdão pela minha internet, porque está travando bastante. Ok, Elisa, Elaine, muito obrigada pela apresentação. Eu também tive problemas com a internet, fiquei uns 5 minutos fora, tive que reiniciar minha máquina, foi terrível, enfim. Pessoal, vamos, algumas dúvidas para Elaine e Elisa? Eu vi que eu tive esse probleminha com a internet, né? Mas deu para acompanhar bem a linha de raciocínio, né? Parabéns pelo seminário, bons pontos vocês abordaram, né? E enfatizaram muito forte aí o compromisso da Unifenas, né? Com a sustentabilidade, trabalhando aí no tripé, a sustentabilidade no ensino, pesquisa e extensão. Muito bom, né? E realmente a sustentabilidade é um compromisso do profissional, né? Eu digo que como profissional você, né, você pode mudar, né, desenvolver algumas ações, né, que pode mudar o seu local de trabalho, seu e dos diversos colaboradores, né, da empresa, de onde você estiver trabalhando. E aí, pessoal, vamos
Dúvidas aí para Elaine e Elisa? Eles estão muito quietinhos, professor. Estão quietinhos. Por favor, fiquem à vontade, tá? Eu vi que elas falaram dos conselhos, né? Citaram lá. A minha internet caiu naquela hora, da odontologia, e na hora que ela estava falando do CREA, a minha internet caiu, né? Mas bem colocado, né? Associar aí essa questão de ética com o meio ambiente, né? A postura aí do profissional. Até porque assim, a gente até escolheu o conselho da odonto, porque é uma coisa que todo mundo pensa assim, mas como que a odonto vai agir dentro de educação ambiental? As pessoas pensam que foge muito, né, de cuidar do meio ambiente porque é um dentista, mas não. A gente poderia ter colocado aqui o conselho da biologia, mas a biologia já gira muito em torno disso, né, da preservação ambiental, a gente já tem toda, a nossa formação já é mais voltada ao cuidado do meio ambiente. Mas e aí a formação do dentista, como que ele vai agir? Então, o Conselho da Odonto, ela traz aí algumas questões para isso, né? Para acabar suprindo. A gente trouxe justamente por causa disso. A gente poderia ter colocado o Conselho da Engenharia Florestal, mas ele também já tem uma formação toda voltada para o cuidado do meio ambiente, são formações distintas, né? Sim, sim. E fazendo um levantamento, aproveitando a fala da Elaine, né? Elas abordaram, né, de uma forma bastante efetiva aí como que a Unifenas trabalha a educação ambiental no ensino, pesquisa e extensão, né? E de um modo geral, todos os cursos de graduação, correto, concordo com a Elaine, alguns cursos têm essa vertente, né? Tem uma quantidade de disciplinas maiores, né, com a área ambiental. Mas, e alguns, por exemplo, vamos pensar na engenharia civil, né? A gente falando de resíduos, quando pensa em resíduos de construção civil, ainda é um desafio muito grande, né? Mas daqui na Unifenas, todos os cursos de graduação, né, nós temos disciplinas, tá? De educação ambiental ou com a vertente de educação ambiental no seu currículo, né? Isso realmente é um diferencial para o profissional do futuro, né? Então, estou acompanhando aqui o chat aqui, a professora Edna, muito bem-vinda, professora. Eu não vi você no início, quando começamos. Que bacana. Na sexta-feira, a professora Edna vai ministrar uma palestra para nós, né? A Tayla falando que adorou, né, o trabalho, citaram o trabalho da Tayla. A Tayla formou aqui em agronomia, fez mestrado e agora no doutorado. A professora Edna, bacana, legal. A Thaís, parabenizando. Então, acho que é isso, Elisa e Elaine. Vou convidar para vocês continuar com a gente, né? E agora a gente vai ter a apresentação da Ana Beatriz. Ana Beatriz, que é formada, eu apresentei no início, né, em engenharia florestal, fez mestrado e agora é doutoranda em agricultura sustentável. Né, Elaine e Elisa? É um outro programa nosso da pós-graduação que tem a sustentabilidade no seu nome. Ana Beatriz, tudo certo por aí? Boa tarde, tudo tranquilo. Então, por favor, pode ficar à vontade para começar quando quiser. Ligiane, eu vou só responder a pergunta da professora Edna aqui, que ela fez no chat, né? Ela perguntou assim, como profissional no futuro, e vocês vêm crescendo esse conceito de sustentabilidade, o que a gente pode esperar dos profissionais do futuro. Eu acho que está crescendo muito, está ganhando cada vez mais força, porque é necessário, né, a gente ter profissionais que pensam na sustentabilidade, porque o planeta ele chegou assim no seu limite já há algum tempo. Né? Se a gente não trabalhar, não ter profissionais que pensam no futuro, vai chegar um momento que não vai ter suporte mais, né? A agricultura mesmo, a agricultura está muito mais voltada para a sustentabilidade atualmente. A produção, a gente faz aí, o pessoal do Ciência Animal faz diversos trabalhos mais voltados à sustentabilidade justamente por isso, porque é necessário. A gente já não consegue mais se manter no mundo sem a sustentabilidade. E a educação ambiental hoje, ela está sendo a base para isso. Que o ponto que a gente quis trazer também, não importa se você vai fazer algo grandioso, assim, de tamanho impacto, mas seja pequeno ou grande, faça, contribua para a sustentabilidade, porque, como a gente diz,
como a Elaine disse, há cursos que são totalmente para ambiental, odontologia, outros que não são tantos, mas podem afetar muito se não for um profissional que pensa no futuro. E aí vamos agradecer, né? Tipo, muito obrigada, Ligiane, pela oportunidade, pelo convite de estar participando aqui. É uma experiência imensa, né? A gente fica meio nervoso, isso é normal. A internet não está ajudando muito. Eu não sei porquê, acho que está todo mundo com problema na internet. Mas queria agradecer muito a oportunidade de poder estar aqui hoje falando um pouquinho. Obrigada, Elaine, Elisa, professora Edna, ok. E aí, pessoal, tranquilo em relação a essa educação ambiental e o profissional do futuro? E muito bem falado, né, pela Elaine e Elisa, às vezes não são grandes ações, quando a gente pensa em educação ambiental, eu tenho que desenvolver isso na empresa. Não, são pequenas ações, né? A gente fala que é trabalho de formiguinha, mas se todos tiverem essa consciência, a gente consegue sim um mundo melhor, né? Bom, então acho que agora podemos começar então com a palestra da Ana Beatriz. Vamos lá. Vamos lá, Ana. Só vou tentar ligar a câmera aqui, Jane. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite da professora Ligiane com o professor Rogério para participar desse curso e falar de um tema que está sendo tão discutido atualmente e tomando uma importância cada vez maior no nosso cenário, né, na nossa sociedade, que é a questão da sustentabilidade. E hoje eu quero trazer um pouco para a questão da sustentabilidade além do meio ambiente, né, chamando a atenção para os outros fatores que completam o termo sustentabilidade e como a gente pode reduzir os nossos impactos e como nós, de forma individual, acabamos também por gerar esse impacto no meio ambiente. Porque quando a gente pensa no termo sustentabilidade, a primeira coisa que nós pensamos é relacionados ao ambiente natural, né, à natureza, e normalmente as ações de empresas e de grandes empreendimentos, e como indivíduo, os efeitos da sustentabilidade. E a primeira questão que eu trago, e que vai ser o ponto de partida para a nossa apresentação, é o que é sustentabilidade, né? Então, buscando na etimologia da palavra, sustentabilidade, vem do latim e significa sustentar, cuidar, apoiar, né? Então, é a forma como nós nos relacionamos com o ambiente, seja ele o ambiente natural, que é o nosso primeiro pensamento, né, relacionado à natureza, seja ele o ambiente de trabalho, o ambiente escolar, até mesmo o ambiente familiar. Então, tudo que está relacionado à forma como nós nos associamos a esses parâmetros está também relacionado à sustentabilidade. E tudo essa discussão, né, ela teve início, o ponto de partida para a questão da sustentabilidade associada ao desenvolvimento e ao crescimento populacional, com um livro de uma autora chamada Rachel Carson, que ela lançou em 1962, um livro chamado Primavera Silenciosa, onde ela aborda as questões do uso exacerbado de pesticidas nos Estados Unidos e os impactos desses pesticidas, não só no desequilíbrio ecológico que ele causava ao exterminar comunidades inteiras de insetos, como também o seu efeito na saúde humana. E esse livro, ele é tido como um marco do movimento ambientalista moderno, né? Quando esse livro foi lançado,
iniciaram-se, então, as questões que relacionavam a produção agrícola, né, a produção de alimentos, o desenvolvimento econômico, o crescimento populacional e os impactos gerados na sociedade como um todo. No final dos anos 60, começaram os alertas sobre os riscos do crescimento econômico, sem preocupações com fatores socioambientais, e em 1972 nós tivemos então a primeira grande conferência mundial, que foi realizada em Estocolmo, onde líderes de diversos países, eles se reuniram para discutir sobre questões relacionadas à degradação ambiental em função desse crescimento econômico. Nessa conferência foi lançado um outro livro, que se chama Limits to Growth, ou Os Limites para o Crescimento, onde os autores, eles fizeram um modelo, né, uma modelagem estatística, avaliando os impactos do crescimento populacional associados à escassez dos recursos, né? Então, nós temos um único planeta Terra, e conforme a população cresce e aumenta-se a demanda pelos recursos, esses recursos eles começam a tornar cada vez mais escassos. E nesse momento, então, iniciaram, né, os principais estudos associando o crescimento populacional à escassez de recursos naturais. Em 1978, nós tivemos o primeiro selo ecológico. Hoje já é bastante comum que as indústrias se preocupem com essa questão de ter um selo verde, né, de mostrar que a produção é toda pautada em um modelo sustentável, até mesmo por uma demanda social de que essas empresas apresentem esse tipo de preocupação. E em 1987, ocorreu o Protocolo de Montreal, no Canadá, onde foram discutidas questões acerca do uso de substâncias que destruíam a camada de ozônio, né? Então, eu não sei se vocês vão lembrar, eu sou nascida em 1992, mas eu lembro quando eu era criança, que na escola, que nós discutíamos sobre esses produtos, essas substâncias que causavam danos à camada de ozônio, né? Estava ali no início da discussão ainda. Então, eu lembro de ir no supermercado e olhar a embalagem de desodorante e de outros produtos que tinham lá, se tinha o CFC ou não, né, o clorofluorcarboneto ou não. Então, foi em 1987, e os países signatários assumiram o compromisso de reduzir o consumo e a produção dessas substâncias. 2 anos depois, na Convenção da Basileia, foi abordado um outro tema, agora voltado à gestão de resíduos, né? Então, foi nessa convenção, eles abordaram as questões do descarte de lixo, então, principalmente de países desenvolvidos que transportavam os seus resíduos para países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, nessa convenção, em 1989, foram estabelecidos alguns critérios para que esse movimento entre fronteiras de resíduos ele pudesse ser feito de forma adequada. E chegamos, então, em 1992, com a Rio 92, ou a ECO 92, que foi a segunda grande convenção mundial que aconteceu no Rio de Janeiro. Ela ocorreu 20 anos depois da Convenção de Estocolmo, e nessa Convenção do Rio, os líderes eles chegaram a um consenso a respeito de um conceito sobre o desenvolvimento sustentável, no qual eles se pautariam para o futuro, né, para as próximas décadas. Isso foi feito com base na Agenda 21, onde foram propostas ações que viabilizassem esse novo modelo econômico associado a uma preocupação ambiental, né? Então, seria um desenvolvimento mais racional. Foi um marco histórico, porque a partir da Rio 92, quase todos os países do mundo, eles assinaram e assumiram um compromisso
de promover o desenvolvimento sustentável dentro das suas respectivas regiões. Em 1997, nós tivemos o Protocolo de Quioto, onde também tivemos a grande maioria dos países como sendo signatários e assumindo o compromisso de reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa. E em 2002 tivemos a Rio+10, né, que foram 10 anos após a Convenção Rio 92. A Rio+10 ela aconteceu na África do Sul, e além de reafirmar o tratado, o acordo de desenvolvimento sustentável, foram também levantadas questões acerca de energias renováveis, né, fontes de energias alternativas e pelo surgimento do Protocolo de Quioto. Então, como intuitos renováveis. E mais recente, 2012, tivemos a Rio+20, 20 anos após a Convenção Rio 92 e 40 anos após a de Estocolmo, em 72. E, mais uma vez, os países reafirmaram e reassumiram o tratado acerca do desenvolvimento sustentável, né, o compromisso em estabelecer um desenvolvimento sustentável, e dessa vez pautado numa economia verde, né, uma economia mais voltada e preocupada com as questões ambientais. Então, ao longo desses anos, foi construído o conceito de sustentabilidade, baseado não só no ambiente, mas também em modelos econômicos e sociais, né? Então, a gente chama os pilares da sustentabilidade. Para atingir esse ideal, né, nós precisamos de um modelo economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Mas, para conciliar esses três ideais, e chegamos, então, ao conceito que é mais aceito e difundido mundialmente, proposto pela Organização das Nações Unidas durante a Rio 92, que o desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Né? Então, a nossa busca incansável é justamente para que a gente consiga suprir as demandas da nossa geração, sem que nós prejudiquemos as gerações futuras em termos de qualidade de vida, de produção, né, e até mesmo de contato com o ambiente natural. E o principal desafio hoje que nós encontramos é justamente associado ao crescimento populacional. Então, nós temos uma população cada vez maior, e dessa forma ela exige cada vez mais, né, aumenta-se a demanda por alimentos. Então, um dos desafios que nós temos é como suprir essa maior demanda por alimentos para uma população cada vez maior, sendo que o nosso espaço é limitado e a gente não consegue aumentar. Então, como aumentar a nossa produção de novas áreas, que só é possível por meio do desmatamento, fragmentação de hábitat, o que gera uma consequente perda de biodiversidade. E, então, como suprir essa população sem que nós causamos ainda mais impactos ambientais e sociais. Então, esse é um dos principais desafios aí que os países têm em busca do ideal do desenvolvimento sustentável. E aí eu chego, então, no conceito de pegada ecológica, que nada mais é do que a relação entre aquilo que nós consumimos e o quanto a natureza pode produzir.
Então, qualquer pessoa pode calcular a sua pegada ecológica, é só digitar no Google pegada ecológica, e vão ter uma série de perguntas que eu vou mostrar aqui para frente, e a partir daí eles fazem o cálculo de o quanto o seu estilo de vida, o seu modelo de vida, ele impacta no ambiente, e quantos planetas terras seriam necessários para suprir uma população que tivesse o mesmo estilo de vida que você. Eu acho o conceito de pegada ecológica muito interessante, de sustentabilidade, associando apenas aos grandes empreendimentos, e ela traz para o individual, né? Ela traz para a gente também a nossa responsabilidade enquanto indivíduos e as formas como nós podemos repensar o nosso estilo de vida para atingir também esse ideal de sustentabilidade, porque nós fazemos parte da sociedade e é por meio das nossas ações, ainda que pequenas, nós conseguimos atingir alguma mudança. Então, para o cálculo de pegada ecológica, eles fazem diversas perguntas. As primeiras são relacionadas à alimentação, por exemplo, qual a frequência de consumo de alimentos de origem animal. A questão do alimento de origem animal é justamente porque para a produção pecuária a gente sabe que gera um impacto ambiental, né? Então vai ter lá essa frequência de consumo, tem diversas opções, diária, 1 vez por semana, 2 a 3 vezes por semana, e você preenche. O quanto da sua comida não é processada, não está embalada ou foi produzida por produtores locais. Então, essa é uma questão muito simples, mas que se a gente perceber, a gente acaba gerando um impacto muito grande. Né? Então, quando nós passamos a consumir produtos de agricultores familiares, de produtores locais, nós estamos incentivando não só a questão da economia, né, movimentando a economia local, proporcionando uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, mas também reduzir os impactos ambientais, porque normalmente esses pequenos produtores, eles deslocam menos, né, o trajeto deles da zona rural até a cidade, ele é menor, eles geram menos impacto ambiental, consomem, utilizam menos fertilizantes químicos, normalmente é uma agricultura mais ecológica, mais voltada para uma produção mais sustentável, então isso acaba impactando também na nossa pegada ecológica. E o fato dela não estar embalada, né? Nós temos um problema gigantesco com a questão do plástico, e tem gente que compra, existem grandes supermercados que vendem, por exemplo, a mexerica já descascada. Então, qual é o sentido de comprar uma mexerica, ela já está teoricamente embalada, né, uma embalagem natural que é a casca, você comprar ela descascada em uma embalagem de isopor com papel filme cobrindo, né, a quantidade de resíduos que você está aumentando no ambiente. Em relação à casa, qual o estilo da sua residência, quantos quartos, quantos cômodos, se tem televisão, se tem computador, quantos celulares existem dentro da casa, qual o material de construção, quantas pessoas vivem com você, você faz uso de energia elétrica ou de energias renováveis, qual a porcentagem, né, porque existem algumas casas que utilizam energia solar e energia elétrica de forma combinada, e qual a quantidade de lixo gerado, até mesmo se esse lixo é separado entre lixo orgânico e lixo reciclável. Então, essas pequenas atitudes acabam impactando na nossa pegada ecológica. E em relação ao transporte, então, quando você viaja, qual o meio de transporte mais utilizado? Então, por exemplo, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, você vai sozinho, de carro, ou você vai uma viagem compartilhada, ou você vai de transporte público. Tudo isso, ele impacta no ambiente, né? Porque, por exemplo, você vai sozinho de carro, que você poderia dividir com um amigo, você estaria reduzindo um carro, você estaria reduzindo a emissão de gases causadores de efeito estufa. Então, tudo isso acaba impactando também a nossa pegada ecológica. E aí eu trouxe esse mapa, e quando eu vi, eu achei muito interessante. Então, os
países em vermelho normalmente são países desenvolvidos, cuja a pegada ecológica ela é maior, né, são estilos de vida que demandam mais recursos, e os verdes são aqueles países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento que a pegada ecológica é menor. E por que esse mapa é interessante? Porque se a gente for observar a proporção do... Vocês estão me ouvindo bem? Ana, tá travando muito. Você tá com a câmera aberta? Tô. Você podia fechar para a gente ver se Eu melhora? vou fechar a câmera e eu vou voltar gravando desde sempre. Se puder voltar uns 2 slides, porque foi agora que, no finalzinho. Deixa eu voltar os slides aqui. Pessoal, me ajudem aí. Eu falei 2 slides. A partir aqui do início da pegada ecológica. Foi logo no início da pegada ecológica. A Edna está me ajudando aqui. A Maíse também está confirmando. É um tema super interessante, né, pessoal? A minha apresentação está certa. Está aparecendo. Isso, tá aparecendo sim. Então, voltando, né? Qualquer coisa me chama pelo áudio, que às vezes o chat não consigo acompanhar aqui quando estou apresentando. Ainda continua cortando um pouco. Tá cortando? Ainda tá. Bom, vamos. Só um minutinho, já que eu vi aqui. Ver se melhora. Vou colocar a apresentação. Aí tá preta. A apresentação tá aparecendo, né? A apresentação tá perfeita. Então, voltando ao conceito da pegada ecológica, que está associado ao quanto consumimos e o quanto a natureza pode produzir. Né? Então, nada mais é do que o quanto o nosso estilo de vida ele impacta no meio ambiente, ou seja, quantos planetas terras seriam necessários para suprir a demanda de uma população que tem o mesmo estilo de vida que a gente. E dentro da pegada ecológica, qualquer um pode calcular a sua, é só acessar o Google, nós respondemos algumas perguntas relacionadas ao nosso estilo de vida. O primeiro item associado ao cálculo da pegada ecológica está relacionado à comida, né, a nossa alimentação, a forma como nós nos alimentamos. Então, existem perguntas como a frequência do consumo de alimentos de origem animal. Essa pergunta associada à origem animal, né, do alimento, é porque é sabido que para a produção de alimentos de origem animal gera-se um impacto ambiental. Então, ele vai perguntar a frequência de consumo, se é diária, 2 vezes na semana, 3 a 4 vezes na semana, e o quanto da sua comida não é processada, não está embalada, ou foi produzida por produtores locais. Principalmente porque quando a gente valoriza a produção local, nós estamos valorizando a economia, estimulando a economia local, e também a parte social, né? Nós estamos valorizando ali o nosso ambiente. E os produtores locais, de um modo geral, eles acabam por gerar um impacto menor também no ambiente durante o seu processo de produção. Nós temos a pegada em relação à casa. Tá tudo bem com o áudio agora? Sim, Ana, agora tá beleza. Tá. Então, em relação à casa, né, a moradia, qual o estilo da residência? Então, quantos cômodos tem na casa, se tem televisão, geladeira, fogão, quantos itens desses existem dentro da casa,
qual material de construção, quantas pessoas vivem com você, se é energia elétrica, ou se faz uso de energia renovável, ou se faz o uso combinado, né, da energia elétrica com uma outra fonte de energia, e a quantidade de lixo gerada, associada à quantidade de lixo gerada à separação de lixo, né, então se você faz a separação de lixo reciclável com lixo orgânico, isso tudo são escolhas individuais, são atitudes individuais e que acabam impactando no meio ambiente. E, por fim, dentre as perguntas, nós temos aquelas associadas ao transporte. Então, o quanto você viaja, é o meio de transporte mais utilizado, se da casa para o trabalho você vai sozinho ou você vai em carro compartilhado, se você vai de transporte público, se você faz viagens muito longas durante o ano, né, de avião, de trem, ou até mesmo de ônibus ou de carro, porque tudo isso gera um impacto, principalmente relacionado à liberação de gases causadores de efeito estufa, né, pelo consumo do combustível fóssil. E aí eu trouxe esse mapa que é muito interessante, eu achei muito interessante, que ele traz justamente essa questão da pegada ecológica. Então, nós temos em vermelho a maioria dos países desenvolvidos, em amarelo os países em desenvolvimento, e em verde os países subdesenvolvidos, né, isso de um modo geral. E ele é interessante porque os países desenvolvidos, que são esses em vermelhos, eles possuem uma pegada ecológica muito maior, né, eles demandam muito mais recursos para manter o estilo de vida que eles levam, e a gente observa no mapa que eles se encontram contraídos. Então, por exemplo, os Estados Unidos, se a gente observa em um mapa original, os Estados Unidos ele é muito maior. Nesse mapa ele está completamente contraído, porque significa que ele já usou todos os recursos possíveis em termos ambientais, de biocapacidade, e ele já está vivendo no limite. Então, uma população que vive um modelo de vida norte-americano, ela já ultrapassou a biocapacidade da Terra, né? Então, eles já demandam mais do que um planeta Terra. E por que que isso acontece? Normalmente, os países envolvidos, eles são países mais industrializados, né, com um contingente populacional maior e também com um estilo de vida mais intenso, né, que a gente observa esse capitalismo mais selvagem. Então, nos Estados Unidos, tem essa questão do fast food, então é tudo comida processada, embalada, eles praticamente não se alimentam de comida, que a gente fala comida de verdade, né, se locomovem muito de carro, de trem, então isso gera um impacto muito grande, tem acesso a tecnologias que os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento não possuem, e por outro lado, nós temos ali os países do continente africano, em sua maioria, com uma pegada ecológica muito baixa, justamente por quê? Porque não são países com uma industrialização tão grande, né, com um processo industrial tão intenso, essa população, ela é mais pobre, então ela não tem tanto acesso às tecnologias e às oportunidades, né, então, de um modo geral, elas apresentam aí uma pegada ecológica menor. E nesse mapa, o interessante é justamente isso, a gente consegue associar o estilo de vida de cada país à sua pegada ecológica. E a gente observa de forma muito clara que quanto mais intenso esse processo industrial e esse capitalismo, essa vida, esse estilo de vida rápido, né, que a gente fala, maior é a pegada e maior é o impacto ambiental que está sendo causado no meio ambiente. E para comparar, eu trouxe esses gráficos também, eu peguei 3 países em situações diferentes, né, o Brasil, o Angola e os Estados Unidos. Então, nós temos essa linha verde, essa reta é o número de terras, né, então seria um planeta Terra, que seria o nosso limite, e a partir de que momento nós extrapolamos esse limite de biocapacidade do planeta Terra. A linha vermelha, ela demonstra a pegada ecológica da população brasileira, estadunidense ou da Angola, né? Então, ela vai mostrar
como essa pegada ecológica ela aumenta ou regride ao longo do tempo. E essa área toda pintada em vermelha, ela se refere ao déficit ecológico, né? Então, a gente observa que o Brasil aí, a partir de mais ou menos 1970, ele começa a entrar em déficit, ou seja, nós estamos usando recursos naturais que não poderão ser repostos, né? Então, desde 1970, nós já estamos em déficit com o meio ambiente. Angola, a gente observa que nós temos uma reserva ecológica muito grande, o país entrou em déficit só ali em torno de 2012, mais ou menos, mas depois a pegada ecológica já reduziu novamente. E os Estados Unidos, desde o início das coletas dos dados, né, que foi em 1961, ele já está extrapolado em termos de biocapacidade. Então, aqui a gente consegue ter, por exemplo, em 2016, um estilo de vida brasileiro, ele demandaria aí cerca de 1,7 planetas terras. O estilo de vida de um angolês, de um angolano, ele demandaria menos de um planeta Terra, em torno de 0,6 planetas terras. E um estilo de vida de um norte-americano, ele demanda quase 6 planetas terras, né? Então, a gente observa como são diferentes os estilos de vida e como os impactos, eles são vistos de forma muito clara e muito nítida nessa questão de sustentabilidade, de biocapacidade. E outro conceito que nós temos dentro desse modelo, não só de pegada ecológica, mas de sustentabilidade, é o Earth Overshoot Day, né, o dia de sobrecarga da Terra. Ou seja, desse dia em diante, a Terra ela não suporta mais repor os recursos que foram utilizados. Então, a cada ano, esse dia ele diminui, né? Então, por exemplo, nós temos um recurso X para ser utilizado em um ano, mas nós esgotamos esse recurso antes do dia 31 de dezembro. Então, em 2019, esse dia ele foi dia 29 de julho, então, no dia 29 de julho de 2019, nós esgotamos todos os recursos que a Terra podia oferecer, e a partir dali, tudo que nós utilizamos, ele não pode ser reposto, né? Ele não vai ser compensado de outra forma. Esse ano, por conta da pandemia, nós observamos uma redução de 8,4% na pegada ecológica de produtos florestais e de 14,5% na pegada ecológica relacionada à emissão de carbono, principalmente por conta do fechamento das indústrias e do isolamento ou distanciamento social, que fez com que o número de carros, né, de transportes públicos particulares, eles diminuíssem e dessa forma fosse também reduzido a emissão de gás carbônico na atmosfera. Então, para esse ano, o nosso dia de sobrecarga da Terra, dia 22 de agosto, né, daqui 19 dias, nós atingimos o limite da Terra. Então, a partir do dia 22 de agosto, a gente começa a usar recursos que não poderão ser repostos. E em relação à cadeia, à pegada ecológica da alimentação, não foi observada mudança, porque ainda que em isolamento nós continuamos com a necessidade de alimentação, então nós continuamos nos alimentando, mas por outro lado já existem diversos artigos que estão sendo publicados que falam sobre a segunda pandemia que nós vamos enfrentar, que é a respeito do plástico, né? Então, ao mesmo tempo que nós reduzimos a pegada ecológica por um lado, pelo outro nós aumentamos, porque nós estamos consumindo mais comida processada e mais comidas embaladas. Então, se antes a comida ela vinha só numa sacolinha, agora ela vem embalada dentro da sacola, que provavelmente vem dentro de uma outra sacola, e que vai chegar em casa, a gente vai descartar tudo depois da higienização, porque não pode reutilizar, né? Então, aumentou muito a produção de resíduos no meio ambiente. E aí, eu trouxe alguns impactos sociais, ambientais e econômicos que nós estamos vivendo associado à questão da sustentabilidade, né? Então, eu quis trazer impactos associados aos 3 pilares, para a gente não achar que
mas que esses impactos eles são associados ao ambiente. Então, lá no início da palestra, né, eu comentei sobre a questão da pandemia, e o Covid-19 ele é uma zoonose, né, é um vírus que foi transmitido de um animal para um ser humano. Então, a destruição do hábitat selvagem, a fragmentação de hábitat e a perda de diversidade, de biodiversidade, ela faz com que os seres humanos tenham mais contato com esses animais selvagens que até então estavam isolados na natureza e que são vetores de algumas doenças, como é o caso do coronavírus, né? Então, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 2016, ele soltou um comunicado, né, um artigo, falando sobre as zoonoses especificamente. Então, elas ameaçam o desenvolvimento econômico, o bem-estar humano e animal e a integridade do ecossistema. Se nós observarmos essa imagem à direita, né, do triângulo da sustentabilidade, dos pilares, nós temos social, ambiental e econômico. Ou seja, uma zoonose, como o coronavírus, ele rui com os 3 pilares da sustentabilidade. Ou seja, nesse exato momento, nós não estamos vivendo um momento muito sustentável, né, porque nós estamos com a parte ambiental totalmente fragilizada, nós estamos com a parte social também fragilizada, né, estamos em isolamento, não sabemos quando vamos sair, vamos ter que mudar e readaptar o nosso estilo de vida, e a economia dos países, em sua grande maioria, se não em sua totalidade, encontra-se totalmente ruída, né, nós vamos demorar aí décadas para restabelecer um crescimento econômico igual ao que a gente vinha acompanhando. Então, por isso é muito importante a gente atentar e entender que esses 3 pilares, eles caminham juntos. Outro ponto que eu falei logo no início, quando eu dei a definição do termo de desenvolvimento sustentável, é em relação à manutenção da qualidade de vida para as futuras gerações. E hoje, com a poluição atmosférica, né, por conta do ar tóxico que está sendo difundido no mundo inteiro, nós já não estamos garantindo a mesma qualidade de vida à população futura, à geração futura. Na verdade, segundo o State of Global Air de 2019, as crianças de hoje, elas viverão em média 20 meses a menos do que a nossa geração. Então, nós reduzimos a expectativa de vida das futuras gerações em 20 meses. Outro dado interessante que eu achei, essa imagem é na China, que o governo chinês colocou esse telão simulando o pôr do sol, porque devido à poluição atmosférica, eles não conseguem visualizar nem o nascer, nem o pôr do sol, e esse período em que as indústrias fecharam, né, a gente observou uma queda muito grande na emissão de gases na atmosfera no país, na China. Nós tivemos nós salvamos a vida de 4 mil crianças abaixo dos 5 anos e de 70 mil adultos, né, que são pessoas que morreriam apenas na China por conta de complicações causadas em decorrência da poluição atmosférica. Agora, vindo para o Brasil, em relação à malária, né, que são as doenças negligenciadas, que a gente fala, a malária ela acaba se encontrando. Esse estudo realizado em 2015, ele demonstra que para 1% de floresta derrubada por ano, foi observado um acréscimo de 23% nos casos de malária nas regiões da Amazônia Legal, né? Então, o desmatamento altamente associado com o número de casos de malária. E também com a hanseníase, né? Aqui nós temos um mapa à esquerda, as áreas com maior intensidade de casos de hanseníase, e o mapa direito, as áreas com maior intensidade de desmatamento no mesmo ano. Então, a gente observa que essas áreas, elas praticamente se sobrepõem, né? Então, áreas onde se tem um maior desmatamento, também se observa um maior número de casos de hanseníase.
E em relação à parte econômica, né, porque quando se trata do capitalismo, né, no mundo que nós estamos vivendo, é importante a gente colocar valores. Então, saiu um estudo esse ano, em fevereiro desse ano, que são os custos associados à poluição do ar por combustíveis fósseis. Então, nós temos, anualmente, um custo de aproximadamente 3 trilhões de dólares em decorrência da poluição atmosférica, né, por conta de doenças respiratórias, mortes, nascimentos prematuros e afastamento por doenças dos mais diversos tipos. Inclusive, diabetes é uma doença que está associada à poluição atmosférica. E, para finalizar, eu deixo essa imagem que, para mim, também ela é muito importante e muito simbólica quando a gente pensa em sustentabilidade, porque, como eu disse, nós estamos vivendo um momento onde os pilares da sustentabilidade eles foram ruídos. E é um momento da gente começar a repensar o nosso estilo de vida, a nossa pegada ecológica e a forma como nós podemos nos adaptar para garantir que as futuras gerações tenham, de fato, acesso à mesma qualidade de vida e oportunidade que nós temos hoje. E essas máscaras, elas foram retiradas de uma área da praia, e elas demonstram que talvez nós ainda não começamos esse processo de repensar as nossas atitudes, né, porque nós não estamos fazendo o descarte adequado dos resíduos e dos nossos lixos. E aí eu deixo essa outra imagem também para finalizar, que juntos a gente consegue atingir a sustentabilidade e pensando principalmente nas nossas atitudes de forma individual, né, porque é muito fácil projetar as nossas ambições em grandes empreendimentos para atingir a sustentabilidade e não mudar as nossas perspectivas e as nossas referências, né, então, talvez agora seja a hora da gente trazer, de fato, o tema de sustentabilidade e começar a discutir de forma mais profunda. E aí eu me coloco à disposição para eventuais dúvidas, peço desculpas pela questão do áudio e muito obrigada. Muito bom, Ana, parabéns. Excelentes colocações. E acho que amarramos muito bem com a palestra 1, né? A Elaine e a Elisa falaram sobre educação ambiental e o profissional, e a Ana falando aqui que educação ambiental também nós como cidadãos, né? Pessoal, e aí, dúvidas para a Ana? Estou acompanhando aqui pelo chat. Marcelo colocou, achei interessante os gráficos de pegada ecológica, muito interessante mesmo. Tem informação sobre o que provocou a virada da pegada ecológica em Angola? Ana, você está acompanhando pelo chat? Olha a pergunta do Marcelo. Eu estou sim, Ligiane, eu vou voltar no gráfico aqui, Tá. porque, na verdade, no site, eles não fazem nenhuma relação. Eu fiz uma associação particular, não sei se está correta, mas se a gente observar em todos os países, de 2011, ali, 2011, 2012, 2013, a gente observa que teve uma redução e nos Estados Unidos até uma estagnação da pegada ecológica. A associação que eu fiz foi em relação à crise que nós tivemos em 2012, que nós tivemos uma recessão econômica, e eu acredito que isso tem impactado no modelo da sociedade, né, porque quando a gente passa por uma recessão econômica, a gente diminui o consumo, diminui a produção, e isso tudo reflete na pegada ecológica. Então, eu particularmente acredito que seja devido a isso. Então, a gente observa que, por exemplo, no Brasil estava em expansão, em estagnação, e ali em 2012, 2013 teve a queda, e Angola também em expansão, e ali em 2012, 2013 a queda, e os Estados Unidos a estagnação. Então, uma das relações que eu posso fazer é essa recessão econômica que nós tivemos em 2012, né, que teve uma crise muito forte, e que pode ter ocasionado uma alteração no perfil de consumo da população. Sim. Marcelo, respondido. Mais alguma colocação? Fique à vontade.
acompanhando aqui o chat, pessoal parabenizando, Alice, Thaís, Júlia, Maíse, Tayla, professora Edna. Mais alguma colocação? Enquanto isso, o professor Rogério parece que quer falar dar uma palavrinha com a gente, professor? Sim, quero dar uma boa tarde para todos os participantes aí, né? Dizer que eu estou muito feliz, né, de ter cada um de vocês aqui participando desse curso de educação ambiental que a Unifenas está promovendo, né, com participação aí de professores e acadêmicos de diversos cursos, de diversos campos, né? Quero saudar de uma forma, cada um de vocês, mas de uma forma especial a Maíse, viu, Maíse? Um abraço aí para você. A gente se conhece há bastante tempo, né? E também a professora Edna, que está participando conosco, né? A professora Lidiane, que se dispôs a participar e tem um compromisso muito grande com a questão ambiental, né? Já dentro da universidade, dentro da comunidade de Alfenas, participando do CODEMA e de diversas iniciativas, né? As acadêmicas que apresentaram hoje aí, as nossas acadêmicas da pós-graduação, né? Todas elas, né, o nosso agradecimento pela participação e pelo envolvimento com as questões ambientais. Quero dizer para vocês que nós estamos, assim, acreditando, né, muito nos resultados que um curso de educação ambiental como este, né, pode realmente realizar, né, na nossa sociedade. Nós temos representantes aqui hoje, participando aqui desse curso, né, de diversas cidades aqui do estado de Minas, de Belo Horizonte, de Divinópolis, Oliveira, Poço Fundo, Campos Gerais, Varginha, Campo Belo, enfim. São diversas as cidades aqui do estado de Minas representadas, né, neste curso, onde a gente está preparando para vocês, assim, algum material que a gente acredita que vai contribuir na formação, né, ambiental e para que vocês possam transmitir esses conhecimentos aí, sejam nas escolas, nos ambientes onde vocês estejam. Então, nós estamos iniciando hoje aqui com as falas, né, da Ana Beatriz, da Elisa, né, para que vocês tenham uma ideia, né, do que a gente pretende. Amanhã, nós iremos trazer aqui para vocês 4 professores nossos da Unifenas, de Belo Horizonte, de Divinópolis, Campo Belo e Varginha, comprometidos com a extensão universitária e com as questões ambientais, para que vocês tenham uma ideia, né, do que a Unifenas está realizando a nível de Estado de Minas Gerais, né, em cada lugar onde ela está presente. Depois nós teremos na quarta-feira, a professora Ligiane e eu, nós estaremos aqui falando um pouquinho para vocês sobre como elaborar um plano municipal de educação ambiental. Nós acabamos de participar aqui em Alfenas da elaboração do Plano Municipal de Educação Ambiental daqui. Não sei se todas as cidades onde vocês estão já possuem um Plano Municipal de Educação Ambiental, mas é um desafio que nós precisamos enfrentar e ajudar a construir em cada município de Minas Gerais, né? Depois também vamos falar da importância da questão do CODEMA, né, dos conselhos municipais, da gente poder participar, as informações, né, a professora Ligiane já tem há um tempo que ela está participando, representando a Unifenas no CODEMA aqui em Alfenas, né, o que é discutido, os problemas que o CODEMA enfrenta, as dificuldades, né, enfim, tudo, a questão do fundo municipal, do meio ambiente, são uma série de demandas que são levadas para o conselho, né, que vocês precisam tomar conhecimento disso. Depois, nós temos aqui na Unifenas o Núcleo de Educação Ambiental, o professor Diogo e seus acadêmicos vão falar um pouquinho do que a gente tem conseguido realizar através do Núcleo de Educação Ambiental. E vamos encerrar na sexta-feira com uma palavra aí do professora Edna, né, que está participando aqui com vocês e que vai nos brindar uma palestra de encerramento na sexta-feira. Tá? Então, assim, é um prazer, né, estar com vocês, sentir que vocês estão interessados nessa questão, para que a gente possa, quem sabe, mais para frente, criar um núcleo estadual, né, de educação ambiental, né, e desenvolvendo atividades aí em todos os municípios onde a gente está presente, quem sabe, né, a gente possa ampliar as nossas ações, né, e levar essa questão da educação ambiental para todos os campos onde a gente puder levar. Então, esse é o grande desafio.
Eu sei que vocês, né, cada um com as suas ocupações, com os seus trabalhos, mas se cada um de nós puder dedicar um pouquinho do nosso tempo às questões ambientais, eu acho que nós vamos conseguir transformar, né, o nosso mundo, o nosso país, a nossa cidade. Esse que é o grande desafio que nós temos pela frente. Quando a gente vê a Ana Beatriz, né, colocando aí, né, Ligiane, essa questão da pegada ecológica, né, os desafios que existem, né, quanta coisa, né, que envolve tudo isso e quanta coisa que a gente pode realizar. Então, mais uma vez, aí, meu agradecimento à professora Ligiane, às acadêmicas, né, mestrandas e doutorandas que estiveram conosco aqui hoje, e a todos que, direto ou indiretamente, estão contribuindo para que a gente possa realizar mais esse evento dentro dos nossos cursos de inverno, né, que essa semana nós estamos com 5 cursos de inverno, esse é um deles, né, temos outros 5 acontecendo simultaneamente, tá? Então, nosso muito obrigado à participação de cada um de vocês, um abraço. Obrigado, professora Ligiane. Obrigada, professor Rogério, um abraço. Pessoal, antes de finalizar, nós temos aqui algumas perguntas que foram feitas aqui no chat. Então, eu vou pedir a ajuda da Ana. Elaine ainda está presente, Elisa, das nossas palestrantes de hoje. Olha só a pergunta da Débora, que interessante. Deixa eu localizar aqui. A Débora colocou: como trabalhar essas questões no ensino fundamental, no sentido de informar e conscientizar? Débora, a Débora é professora, Débora. É formada aqui na Unifenas? E aí, Ana Beatriz, Elaine? Débora, boa tarde. Então, eu vou mandar um link aqui, que foi um dos links que eu utilizei como base para a minha pesquisa. O site está em inglês, mas é bem autoexplicativo, e ele apresenta, nessa página que eu vou mandar, algumas atividades que podem ser realizadas com crianças, né, adolescentes e adultos, a fim de trabalhar essa conscientização e também fixar esses conceitos de sustentabilidade. Tem algumas atividades bem interessantes, didáticas, né, que você pode realizar junto com os alunos na sala de aula. Eu acredito que fazer o cálculo da pegada ecológica com os alunos é muito interessante, porque é o primeiro impacto que se gera, né, quando um aluno ele faz o cálculo e ele vê, por exemplo, que um estilo de vida semelhante ao dele precisaria de 2 planetas terras, é o primeiro impacto que você causa naquela pessoa para tentar trabalhar esse processo de conscientização. Então, eu vou encaminhar o link. Como eu disse, ele está em inglês, infelizmente a maioria das informações que nós temos hoje, elas são em inglês, mas no final dele você consegue encontrar algumas atividades para realizar em sala de aula. Bacana, Ana. Realmente, né, Débora, eu ministrei aula durante um bom tempo de educação ambiental para o curso de pedagogia aqui na Unifenas, né? E até hoje a gente trabalha em parceria. E trabalhar a educação ambiental, apesar da nossa lei ser de 1999, como a Elaine apresentou, né? Nós temos aí mais de 20 anos, ainda é um desafio, né? E é isso o objetivo do nosso curso, né? Trazer alguns conceitos atuais, né? Principalmente aí, como você como professora e alguns alunos aqui de graduação, né, contribuir para a formação desses alunos, contribuir para a atuação, né, de vocês aí no mercado de trabalho. Respondido, Débora? Depois, se quiser, fique à vontade. Eu, né, como a gente tem trabalhado nessa parte de educação ambiental, eu estou escrevendo aqui, colocando no chat, o meu e-mail, caso você quiser ficar à vontade para a gente conversar, eu tenho alguns materiais também que eu posso disponibilizar, tá? Tá aqui meu e-mail, fique à vontade. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguma colocação em relação à apresentação da Ana Beatriz? Ligiane, tem uma pergunta da professora Edna. Desculpa. E ela verdade, pulei aqui. O que está sendo feito é a preocupação com o conceito de sustentabilidade, né, na produção animal, e os maiores entraves para um produtor. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar é justamente essa parte de conscientização,
né? A maioria dos produtores, eles acreditam que não vale a pena investir em um processo mais sustentável de produção por conta de custos, né? Mas, na verdade, é justamente o contrário. Então, eu acredito que o principal entrave seja a falta de conhecimento e de acesso a essas informações, e também, como eu posso colocar, existe ainda, eu acredito, né, que existe ainda uma resistência muito grande, mas a gente está passando por um processo de transformação, porque, como eu disse, a demanda, ela está sendo cada vez maior por produtos que sejam sustentáveis, né, que tenham uma cadeia produtiva sustentável. Mas eu acho que ainda tem uma resistência muito grande por parte desses produtores, ou por eles acharem que a produção não vai ser equivalente, o lucro não vai ser equivalente e os custos serão superiores, né? Então, eu acredito que esses sejam os principais entraves. Mas eu acredito sim que a gente está passando por um processo de transformação em toda a cadeia do agronegócio, por conta também da mudança do perfil de consumo da população, né, que a gente está cada vez ficando mais exigente em relação a uma cadeia produtiva mais sustentável. Sim, perfeito, também concordo. A segurança alimentar, segurança no trabalho também, né? A gente vê na produção convencional a grande quantidade de uso de insumos, né? Além de resíduos nos alimentos, mas também na saúde do trabalhador, né? Que durante muito tempo isso foi negligenciado, né? Hoje, né? Diversos setores já estão, né, mais atentos a isso. Perfeito, professora. Mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver se deixa eu verificar aqui se eu perdi alguma colocação. É isso, pessoal? Tranquilo? Gostaram das apresentações de hoje? Começamos bem, né? Também acho. Então, amanhã o professor Rogério já apresentou o cronograma para vocês, né, durante a semana, mas amanhã, então, nós teremos aí palestras aí com professora Lidiane, Caterine, professor Paulo, de Campo Belo, né? Então, vai ser muito proveitoso também. Professor Rogério, mais alguma colocação? Tudo certo? Tranquilo, muito obrigado aí a todos. Obrigado mais uma vez, professora Ligiane, e a todas as nossas mestrandas e doutorandas aí que participaram desse primeiro momento. Muito obrigado a vocês, gente. Obrigada, pessoal. Boa tarde, então. Até amanhã, então, às 14, né? Nos encontramos, então. Ana, Elisa, Elaine, novamente, muito obrigada. Acho que teve uma boa interação aí, né? Temos que fortalecer aí essa integração da pesquisa com a extensão. Até amanhã para todos.